Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. Hoje, aproveitando o fato de ser praticamente vésperas da Semana Santa, nós vamos tratar desse importante evento à luz da doutrina espírita. Como muitas pessoas me perguntaram, mas afinal, como é que a doutrina espírita vê a Páscoa? Bom, vamos lá. O Espiritismo não comemora a Páscoa do mesmo jeito que, por exemplo, o catolicismo comemora. No entanto, respeita quem comemora a Páscoa. A Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. E passar por cima, para que a gente entenda por que dessa expressão, temos que voltar lá atrás e entender o contexto do povo hebreu. Então, assim, vamos lá, vamos ver o que aconteceu naquela época. Nós sabemos que o hebreu ficou por 400 anos escravizado pelo egípcio. E ele cresceu em número. Então, o faraó Sete, temeroso daquele grande crescimento numérico do povo hebreu, resolveu mandar que os seus soldados eliminassem todos os meninos abaixo de 2 anos do sexo masculino. O Moisés, que era um bebê, estava nesse rol. A mãe do Moisés, temerosa, receosa de que o seu filho também fosse morto, ela constrói um cesto e põe no rio Nilo. E esse cesto, então, desce o rio Nilo e ela orienta também uma das filhas a acompanhar esse cesto. E a menina, então, vê o cesto ser resgatado pela princesa egípcia que estava ali se banhando no Nilo. A princesa pega o bebê e cria o bebê, que é o Moisés, como filho. Então o Moisés cresce com todas as regalias de um príncipe egípcio, a mesma educação e tal. Acontece que ocorre lá um episódio onde o Moisés assassina um soldado egípcio e ele precisa fugir. Ele foge, passa não sei quantos anos fora, e nesse período Deus aparece para Moisés e fala para ele voltar ao Egito para resgatar, né, da escravidão o povo hebreu, dizendo, assegurando a ele que ele garantiria para Moisés tudo que seria preciso para que essa missão fosse cumprida. Então Moisés volta ao Egito e chegando lá é quando acontecem as famosas 10 pragas do Egito, né? Porque nenhuma das pragas deixa o faraó sensibilizado. Mas essa praga, que consistiu de todos os primogênitos do Egito morrerem, realmente o faraó ficou balançado. Por quê? Porque o seu primeiro filho também morreu durante essa praga. Agora, e os filhos dos hebreus morreram? Não. Por quê? Porque Deus ordenou que o Moisés orientasse os hebreus a passar sangue no beiral das suas respectivas casas, para que o anjo da morte pulassem aquelas portas e poupassem os hebreus de verem os seus filhos, os seus primogênitos mortos. Por isso é que Páscoa significa passagem, é a passagem do anjo da morte que pula as casas dos hebreus. Bom, aí é nisso que o faraó, então, fica apavorado porque o seu filho primogênito morre e ele então permite que os hebreus saiam do Egito. E aí que acontece a passagem no Mar Vermelho e depois o Moisés receber os 10 mandamentos. Muito bem, então, para os hebreus, a Páscoa quer dizer passagem, a passagem a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. E para os cristãos? Para os cristãos, Páscoa quer dizer ressurreição de Cristo, né? Porque Jesus
depois que é crucificado, todos acreditavam que ele realmente estava morto, mas ele, depois de 3 dias, ressuscita. Então, e é interessante porque é quando nem mesmo os seus discípulos tinham uma fé inabalável na ressurreição. Só depois que Jesus ressuscita e aparece para eles, que eles realmente passam a acreditar que Jesus era realmente uma criatura especial, porque venceu a morte. E essa crença foi de tal magnitude que nós vamos ver aqui no livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que ele diz assim: os discípulos do Senhor, abre aspas, né, eles são 176, conheciam a importância da certeza na sobrevivência da morte para o triunfo na vida moral. Eles sabiam disso. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste. Quer dizer, no entanto, eles se viram realmente, houve uma transformação na mente deles quando Jesus ressuscitou. E eles então reconheceram que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Então, nós sabemos que depois que Jesus ressuscita, ele também orienta os discípulos a saírem a pregarem o Evangelho. E os discípulos agora, realmente com a sua fé fortalecida, eles seguem para a divulgação do cristianismo. Agora, como é que é isso tudo dentro do Espiritismo? Vamos ver. O Espiritismo não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o modelo que é o modelo que Deus nos concedeu. Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. No Livro dos Espíritos, pergunta 625, nós temos a informação de que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, ele é o espírito mais perfeito que já habitou a Terra. Portanto, procuramos seguir com todas as letras os ensinos de Jesus. Mas a Páscoa é outra coisa, porque a Páscoa para nós não é nem essa passagem do anjo da morte, nem propriamente a ressurreição tal qual comemorada pela Igreja Católica. Nós seguimos a parte moral. Então, assim, Páscoa para nós significa seguir os ensinos de Jesus. Portanto, Páscoa é cada dia do ano. Então, por exemplo, para o Espiritismo, nós estamos totalmente desvinculados da questão do coelhinho da Páscoa, do chocolate. Isso não tem importância, porque não representa o verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição, é a crença na imortalidade da alma. E a ressurreição também vinculada à questão da reencarnação. Porque ressurreição, o próprio catolicismo acredita na ressurreição. Mas só o Espiritismo advoga pela reencarnação. Quer dizer, além de nós sermos espíritos imortais, nós somos espíritos que, enquanto estivermos com dificuldade no sentido de burilar a nossa moralidade, nós vamos reencarnar, até que a gente finalmente resolva todas as nossas questões morais. Então, a Páscoa tem um significado bem mais amplo para o Espiritismo. Então, nós espíritas procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes de que um dia poderemos também testemunhar esta certeza do inesquecível apóstolo dos gentios. Quem é o apóstolo dos gentios? Paulo de Tarso. Ele diz assim: fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim.
Então, quer dizer, quando Paulo fala isso, é porque ele foi capaz de enfrentar todas as vicissitudes e torturas, certo de que ele já não vivia por ele mesmo, já vivia pelo Cristo. Então, quando nós chegarmos a esse ponto, significa o quê? Que nós já estaremos vivendo a Páscoa todos os dias da nossa vida. Eu vou terminar esse vídeo lendo uma poesia que é da Carmen Sinira e que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que eu considero assim muito doce, que diz assim: O viajor e a fé. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Então, só para finalizar esse vídeo, vamos recordar que a Semana Santa, quando a Páscoa é comemorada, ela começa no domingo de Ramos, que neste ano cai no dia 13 de abril. E vai terminar, então, com a Paixão de Cristo, né? Sexta-feira da Paixão e depois o do domingo seguinte. Essas datas são, assim, profundamente emocionais, que a gente não pode deixar de considerar o sofrimento de Jesus, né, nesse período. Porém, nós sempre temos que ter em mente que, além do sofrimento, bem para além do sofrimento, tem essa mensagem de amor, né? Como a Carmen Sinira fala: com Jesus, com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Vamos arregaçar as mangas e, nesse período, trabalhar com os nossos entes queridos essa visão de mundo que a Páscoa nos traz. Porque pouco adianta a gente comemorar a Páscoa e sair brigando. Pouco adianta a gente falar de Jesus e não seguir os seus preceitos, né? O que realmente importa é essa certeza absoluta de que Jesus continua vivo, que Ele está esperando por nós e que basta que a gente dê um passo na sua direção para que Ele nos atenda verdadeiramente. E enchendo os nossos corações de esperança, de certeza na sobrevivência da alma e no seu carinho. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.